Olá, pessoal. No programa de hoje, nós vamos conversar com o advogado Fábio Sesnick, ele que mora em Los Angeles. O Fábio Sesnick é especializado em cultura e entretenimento. E, na sequência, nós vamos conversar num papo reto, direto e reflexivo com o músico, arranjador, compositor e cantor Maurício Pereira. Sempre com muita música, online, sem sair de casa, na quarentena. Então, vamos lá. Vamos conversar agora direto de Los Angeles com o Fábio Sesnick, advogado, e que ele fez um trabalho muito legal que eu acabei de ler, é um artigo muito importante, analisando, fazendo uma reflexão de tudo que pode acontecer com a cultura e o entretenimento a partir dessa pandemia. Ninguém sabe o que vai acontecer, na verdade, mas é um momento para reflexão. Tudo bem, Fábio? Obrigado por nos atender aqui. Obrigado você, Oswaldo. Bacana estar no teu programa. Então, Fábio, você começa fazendo reflexões, analisando que nunca, nesse momento, tanto se consumiu tanta cultura em casa, né? No confinamento, que é um detalhe, né? Um detalhe não, uma realidade. As pessoas estão confinadas e estão consumindo cultura, consumindo televisão, consumindo livros, e, enfim, a cultura cada vez mais sendo consumida nesse momento das pessoas confinadas. Mas aí você começa a fazer uma reflexão. Eu queria que você fizesse isso com a gente, para a gente bater um papo sobre esse artigo tão legal que você escreveu. Por favor, Fábio. Claro. Eu acho que o confinamento ele traz duas perspectivas, né? A perspectiva do consumo, as pessoas de fato estão mais do que nunca assistindo às plataformas de streaming, Globoplay, Netflix e todas essas, YouTube e tudo mais que estão aí disponíveis. Mas também do ponto de vista da criação, né? Os artistas, os criadores, os escritores, os músicos confinados produzem também, né? E você começa a ver agora toda essa criação sendo feita no conjunto aí da internet, aparecendo e tal, coisas maravilhosas, etc., como a gente vê em outros momentos da história, onde enfim, a pressão aguça a capacidade criativa, né? Então, realmente é muito interessante essa perspectiva. O que eu comentava, que você me provocou para comentar aqui no programa, o artigo trazia, na minha opinião, tem duas linhas do entretenimento que eu acho que vão caminhar talvez em passos um pouco diferentes nessa crise. Uma, o entretenimento ao vivo, e outra, o entretenimento do audiovisual ou as plataformas de videogame, etc. Dá para ver bem claro a diferença entre essas duas coisas. O ao vivo, eu acho que vai sofrer uma pressão maior para conseguir voltar por algumas razões. Eu comentava uma perspectiva aqui do mercado americano, né, onde o mercado opera inteiro securitizado. A gente no Brasil já tem securitização para muitos dos eventos e tudo mais, mas você tem uma série de pequenos que ainda não se utilizam. Aqui nos Estados Unidos, você só consegue um permit para fazer um evento, qualquer que seja, se você tiver securitizado, senão você nem pode, você nem tem licença de fazer a atividade. E por conta desses massivo cancelamento, e claro, a gente observou, pelo menos aqui, os produtores aguardando que os governos determinassem o cancelamento, cassassem a licença para daí, de fato, cancelarem. Isso gerou uma maciça perda pelas companhias de seguro, que tiveram que pagar para que esses eventos fossem reagendados e tudo mais. O que está acontecendo agora o mercado, mesmo para o segundo semestre, que é a perspectiva da retomada, ele não consegue securitização para decolar novamente. Então, porque os seguradores estão dizendo, eu não vou dar seguro nenhum agora. Então, para botar o evento no ar, você precisa do seguro. Não tendo seguro, como é que você coloca no ar? Então, eu acho que, a não ser que haja vacina ou cura para esse problema, o mercado do ao vivo deve sofrer um pouco para conseguir voltar. Eu acho que, naturalmente, que na medida em que forem colocadas regras de isolamento de algumas pessoas e etc., as pessoas vão tentar voltar à vida
ativa de forma gradativa. Mas claro que muita gente também vai optar, falar, eu prefiro ficar em casa, enfim, não quero me expor agora. Quer dizer, você vai pensar 2 vezes antes de tomar uma decisão pro ao vivo. Agora, Pro que Fábio, é, claro. o que estão dizendo também, você falou da vacina ou cura, que é 1 ano e meio. A vacina, a cura, não sei, ou remédios e tal que estão sendo testados, mas a vacina, os técnicos aí e todos os infectologistas estão dizendo que é pelo menos 1 ano e meio. Quer dizer, o prazo aí é longo, né, para que voltem-se as atividades, né? E tem 2 vertentes. Eu conversei com muitos artistas esses dias, estamos conversando aqui através da Rádio Brasil Atual, conversando com muita gente, e eles colocam assim, tem duas percepções. Uma, que quando tudo estiver resolvido, vai voltar todo mundo com muita vontade de estar junto, porque tem essa carência de estar junto e tal. E outros que vão ficar, não, espera aí, não é bem assim, a coisa ainda não está resolvida e tal, e haverá um público muito menor para os espetáculos ao vivo, que eu estou falando, né? Basicamente, festivais, shows, teatro, o entretenimento na Broadway, né? Por exemplo, a gente está falando, você está em Los Angeles, mas aí eu vou para Nova York, na Broadway, por exemplo, aquilo fechou tudo, como é que vai voltar? E aqueles espetáculos sempre lotadíssimos, né? Em Los Angeles, os grandes espetáculos ao ar livre, né? Mesmo assim, e em teatros também, grandes festivais de música, isso tudo vai ser mudado, nada será como antes, como diria a música do Milton Nascimento, né? Não vai mudar tudo. E ninguém sabe como vai acontecer isso, né? Você faz uma reflexão sobre isso que eu acho importante. Então, eu não sei, você acha que vai ter o povo vai voltar com essa carência de estar junto, ou você acha que o pessoal vai ficar, espera aí, não é bem assim, vou segurar a onda aqui? Somente hoje, nos Estados Unidos, é um número de infectados muito grande, né? É um dos Muito lugares grande, mais infectados do mundo hoje, né? Então, já dobrou em relação à China, né? então, é sempre preocupante. Então, esse comportamento a gente não sabe o que vai acontecer de fato. Mas você tem uma ideia de que tudo vai ser mudado no mercado de entretenimento cultural também? É um baita exercício de futurologia, né? Mas, assim, eu acho que a visão... e também, assim, não sou da visão do 880, do tipo, olha, tá tudo acabado e tal. Eu acho que existe uma... Eu andei conversando aqui em Los Angeles com alguns agentes, com pessoas, enfim, que estão nesse mercado do ao vivo, e eles disseram, olha, realmente preocupa profundamente o que está acontecendo, quer dizer, a nossa receita do pessoal do ao vivo caiu para zero do dia para a noite, né? Porque quem é agente de artista não tem, o artista não tem mais o show. Então, de onde vem a receita, né? E aí eles disseram, algumas alternativas para os artistas se desenharam, por exemplo, como masterclass, né? Que é um negócio que as pessoas estão acessando muito, quer dizer, aulas de determinados artistas sobre temas, sobre composição e tal. Isso é uma coisa que deve muita gente aderir agora, e de novo, né? Gente produzindo mais conteúdo audiovisual, né? Que eu acho que esse é o que sai primeiro do buraco. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa são, o que está acontecendo muito também, são plataformas tentando fazer streaming de conteúdo ao vivo, colaborações, etc. Então, composições que possam acontecer usando ferramentas como essa, aqui o Zoom, quer dizer, você tem cada um tocando no seu lugar, e você tem hoje tecnologia para, enfim, trafegar um áudio de qualidade e tal, e ter uma performance que é marcada ou tal. Claro que a experiência não é a mesma, Claro. e isso não substitui, né? Você não... Dificilmente a experiência substitui. Mas eu acho que deve ser a alternativa procurada por todos que militam no ao vivo, até que o problema sane, porque aí tem que passar pela maré baixa, oferecer o que puder oferecer em novas plataformas, eventos e shows integrados com game, né? Já estava tendo, você chega lá numa fase do game e vai ter então o show da banda tal, tudo virtual, tudo dentro da tecnologia, mas essas soluções vão precisar ser mais pensadas. Agora, eu acho que no ramo do audiovisual, do game, do mundo editorial e etc., a gente tem colocado aí uma oportunidade, porque
enfim, apesar das livrarias físicas estarem sentindo, né? Quer dizer, as pessoas estão comprando mais livros E-book, né? pelos aplicativos, o e-book, mesmo os livros físicos que chegam em casa, e estão consumindo mais plataformas audiovisuais. Eu tiro por mim, eu mesmo, enfim, assinei a Disney Plus que eu não tinha, andei comprando muita coisa na Apple Store, de filmes que eu queria ver. Então, para além das assinaturas que eu já pago regularmente de todas as plataformas, eu andei gastando mais dinheiro com isso, né? E tenho a impressão de que esse foi um movimento meio geral. E eu acho que esse universo do audiovisual, ele é um universo muito mais controlado, né? A gente aqui está produzindo audiovisual em alguma escala, né? Estamos fazendo uma entrevista, É estamos verdade. fazendo um papo, e isso O aqui é um rádio se conteúdo que transformou alguém também, está... né, Paulo? O rádio se transformou. Estava comentando com você no começo do programa aqui, antes da gente entrar no ar. O rádio também está integrando, está a convergência com o YouTube, com os streams. A gente traz os artistas ao vivo e eles tocam o material deles do Spotify. Ninguém faz mais disco físico, né? Ninguém faz, a não ser um vinil, que é uma obra de colecionador e tal. Então, está se transformando. O próprio rádio, se não tiver ligação com as redes sociais, ele fica parado no tempo, ele tem que se transformar. Hoje a gente tá falando no YouTube também, então está tudo se transformando. Inclusive, nós estamos acompanhando aqui, através da rádio, várias iniciativas de shows online, como você acabou de dizer, só para ilustrar o que você está comentando. Até o Jay-Z, que está com dificuldades financeiras, né? Mais ou menos, ele e a Beyoncé e tal fizeram em casa no Tidal, né? No Tidal. Eles fizeram lá shows e aí eles estão apresentando espetáculos via o Spotify não, o Tidal lá, o Tidal deles. É Tidal ou Tidal? Você que está aí nos Estados Unidos, desculpe. Eu acho que é Tidal. Tidal, que seja, Tidal. E no Tidal também fazendo apresentações pelos streams, né? Aqui em São Paulo, Fico em Casa, festivais de música, em Portugal, festivais de música também online, enfim, vários lugares do mundo fazendo espetáculos ao vivo, tudo certo. E aí o teatro, aquele que precisa ter a Broadway, e tem que ter o cara lá cantando na tua frente, né? Como que vai? Vai se transformar? Vai ser online? Não tem o mesmo. Como é que Eu você acho que tem alguma ideia? por um tempo não vai ter outro jeito, porque de fato assim havia um otimismo, por exemplo, aqui em Los Angeles de vai abrir, né? O Trump vivia declarando que ia abrir na Páscoa, ele próprio já declarou que não abre antes do fim de abril, mas mesmo quando ele declarava que abria na Páscoa, o prefeito da cidade aqui falou: isso aqui não abre antes do final de maio. Então, ou seja, eles e com a ideia do tamanho da repercussão do como o vírus se espalhou, né? E está se espalhando no Brasil da mesma forma, eles são muito pessimistas em relação ao tempo de abertura. Então, eu acho que quando a gente pergunta as coisas do abre e não abre, eu acho que o que abre, né? Resta saber, na verdade, quando que vai abrir, porque assim, você vai ter um momento em que abre numa capacidade similar à que a gente tinha, ou seja, onde todo mundo pode ir tranquilo, etc. E para isso você precisa ter a cura da doença. Você vai ter um momento em que vai estar aberto e que as pessoas vão, enfim, tá tomando muito mais cuidado. Você vê hoje, por exemplo, fazer um benchmark do que está acontecendo na China, né? Mas na Coreia do Sul, higienização dos ônibus, de álcool gel para todo lado. Então, assim, ele pode eventualmente abrir num cenário de risco que vai ter, digamos, menos pessoas, talvez vendam, digamos, um espaço entre a cadeira de um e de outro para as pessoas não ficarem tão próximas, quer dizer, pelo Imagino, menos sim. Você fica uma enquanto cadeira vazia aqui, pode ser, né? exato, e depois na frente daquela pessoa não põe ninguém, aí põe outra, vai intercalando Isso é muito estranho, no exatamente. assento, mas você imagina que só se você der uma cadeira de espaço, você já está falando em metade de capacidade do É, auditório, né? O que é uma perda de receita, mas é melhor que está fechado, né? Então, eu tenho a impressão que a gente vai viver de agora para meio do ano um cenário fechado. Eu acho que assim não vejo muito
nada abrindo para o público antes do meados do ano. Essa, pelo menos, é a minha impressão. E depois eu acho que eles vão escalar uma abertura gradativa da atividade, mas que ainda vai ser uma abertura de risco até que eles consigam resolver o problema. Mas eu acho que o principal, talvez, resíduo disso tudo, talvez para todas as pessoas, né? Porque é um fenômeno assim que atingiu realmente o mundo inteiro, não tem nação que não foi atingida severamente, mas eu acho que tem e essa é a minha grande dúvida, vai ter uma grande mudança no hábito de consumo. E eu não sei para o futuro o que vai acontecer em muitos aspectos, né? Então, claro, vão ter ainda situações sociais, porque o ser humano é sociável por natureza. Mas eu acho que a pandemia ela está permitindo, na verdade, a sociedade testar uma série de coisas que ela nunca, enfim, teve recursos ou trabalho para testar. Então, por exemplo, como é que funcionaria pessoas em muito maior escala serem educadas à distância? Como seria, digamos, agora que as pessoas foram expostas tão largamente às plataformas de streaming, que mudança no hábito de consumo estaria levando essas pessoas, por exemplo, a preferir assistir no streaming do que ir ao cinema? Já era uma coisa que estava acontecendo, mas Verdade. será que as pessoas voltam para o físico da mesma forma? Ou será que algumas coisas elas vão fazer escolha de ficar em casa? E é possível que essa escolha de ficar em casa seja um indicativo mesmo. Porque acho que elas vão dizer, isso aqui precisa, isso aqui não precisa, vamos fazer em casa. A questão de aluguel de escritório, né? Assim, os mercados imobiliários de locação de escritório muitas vezes subindo, a importância de você ter um escritório para receber o cliente ou para fazer as coisas. Quer dizer, será que o futuro as pessoas também não vão falar, poxa, para que eu ando 45 minutos de carro para chegar e 45 para voltar, se eu posso, sei lá, 3 vezes por semana trabalhar de casa e aí as empresas se adequam para ter as pessoas não todo dia trabalhando nos seus escritórios, mas dias alternados e tudo mais. Já tinha empresas que ensaiavam esse tipo de coisa, mas talvez a gente esteja forçadamente fazendo a sociedade inteira pensar como seria, na verdade, isso na prática. Então, é incrível, assim, mas desde o início da pandemia, muitas coisas que, enfim, a gente demandava reunião presencial e tal, tiveram um ganho de eficiência brutal. Eu não sei se isso é um primeiro momento, mas, assim, estou dizendo, para mim, trabalho com contrato, entrego por e-mail, etc., eu gasto menos tempo, eu não preciso ir à reunião com a pessoa lá, eu pego o briefing aqui pelo vídeo, eu elaboro, eu mando por e-mail, ou seja, então o sujeito paga menos porque eu não precisei gastar o tempo de me deslocar, ou seja, eu otimizo o meu tempo, não tem custo de escritório, quer dizer, por enquanto todo mundo ainda tem, porque acho que ninguém saiu se desfazendo dos escritórios, mas você imagina se essa moda do 100% virtual pega, né? Quer dizer, as pessoas vão achatar demais alguns custos e isso vai trazer também algumas crises, né? Crise para coisas que te levavam ao consumo fora, crises para o uso dos espaços de escritório, crise e aí muitas dessas coisas precisam se reinventar, basicamente é isso, né? Como eu estabeleço melhor como é que eu me estabeleço melhor dentro dessa ordem? Por isso que assim, o melhor momento de se reinventar é começar agora, né? Falar, bom, eu sou músico, como é que eu me adapto nesse novo cenário, tá? Enfim, vou entregar um show online, vou fazer uma masterclass, vou criar alguma alternativa e grandes nomes estão fazendo isso, né? Tem lá o Hans Zimmer dando aula na masterclass. É verdade. Então, assim, o vídeo e o audiovisual devem e a interação online vão acabar aproximando também muito as pessoas de outra maneira, né? Então acho que em resumo o que eu queria dizer é mudança no hábito gerada pela pandemia. Eu acho que ela vai ser mais
forte do que só a perda econômica do período em que a gente ficou parado. Eu acho que a gente vai precisar estar preparado para saber qual é essa nova way of life dessas pessoas que ficaram esse tempo confinadas, né? Se elas vão sair correndo pela rua dizendo quero agora me socializar, ou se elas vão falar assim, cara, tá tão bom na minha casa que essas coisas eu vou preferir passar a fazer daqui. Não, é legal ficar em casa, mas também o tempo todo não é fácil, né? Quando você está confinado, você percebe, né? Que, por exemplo, tem muita coisa aqui. Eu tenho um estúdio aqui, um escritório, né? De trabalho e tal, de música e tudo mais, onde a gente faz a programação aqui com todos os colaboradores da rádio. É muito divertido trabalhar e pesquisar e tal. Mas quando você é obrigado a ficar aqui, eu gosto de ver a música ao vivo, o músico tocando, ao vivo, que a gente fazia na rádio isso o tempo todo, né? E isso não vai ser possível. O próprio programa, o nosso programa, que chama-se A Hora do Rango, que acontece na hora do almoço, a gente vai ter que pensar nele, né? E a rádio toda, pensar a rádio do jeito de cobertura e tudo mais, né? E você tem algum informe aí nos Estados Unidos, em Los Angeles, se há algum apoio de cultura do governo Trump? Se bem que o governo Trump, vamos contar uma história também, é complicado, mas ele parece que já está dando uma renda básica à população, né? Eu tenho um sobrinho que mora aí nos Estados Unidos, ele está aguardando, porque ele está sem emprego agora, está aguardando, parece que é $1.200, eu não sei, né? Se é por aí. Exato. E há um apoio também à indústria, essa indústria tão forte americana do entretenimento, da cultura, da música. Existe algum apoio para esse pessoal que trabalha montando produções, palco, o pessoal que trabalha, sabe, lá na Broadway. Eu estou falando da Broadway porque eu estou com a cabeça na Broadway, mas a Broadway é um exemplo de profissionalismo, né? Tem o cara da luz que trabalha lá perfeitamente, o cara do contra-regra, o sujeito do som. Isso só no espetáculo, né? Que você vê por trás, do que eu já vi o trabalho que é feito por trás, né? É muita gente que não vai ter trabalho, né? Existe um apoio do governo? Você já ouviu sobre isso? Tem alguma informação? Olha, eles estão tentando colocar linhas de crédito, etc., tudo geral, assim, nada que eu tenha visto específico para esse mercado. Existem companhias que lançaram linhas que, inclusive, atendem de alguma forma também ao Brasil, que são empresas globais, né? A Netflix, por exemplo, anunciou um fundo de $100 milhões para justamente atender esse cara, quer dizer, toda essa turma que trabalhava criativamente nos sets, etc., para poder, de alguma forma, ajudá-los no período do confinamento. Então, algumas empresas lançaram isso. Isso para negócios que estão saudáveis, né? A Netflix, por exemplo, deve estar vendendo mais assinatura do que nunca. Agora, você tem casos, por exemplo, eu vi aqui a Macy's, que é essa loja de departamento grande que tem, botou em layoff mais de 100 mil funcionários, assim, os números. E aí, assim, a empresa realmente, se eu não tenho nenhuma loja aberta por X tempo, quer dizer, eu não consigo manter essa folha tão grande. E aí, assim, existem algumas políticas públicas de emergência, do tipo, por exemplo, aqui em Los Angeles, os locadores não podem tirar os seus inquilinos nesse período, mesmo que eles não paguem o aluguel. Sei lá, coisas que pelo menos amenizam você passar. Mas, pô, e aí, né? Como é que você faz? Acabou o confinamento, o cara te põe para fora, né? E como é que você faz o dinheiro e tudo mais? Eu tenho sentido muita solidariedade, tanto aqui quanto aí. Então, eu tinha uma senhora que, enfim, faz uma limpeza aqui em casa uma vez por semana. Eu sigo pagando, enfim, como eu conheço várias pessoas no Brasil que estão fazendo o mesmo. E falei, não venha e não saia da sua casa, né? Quer dizer, espero que as outras pessoas que a contrata estejam fazendo o mesmo, porque, afinal de contas, é o que a gente pode fazer. Algumas doações, né? Enfim, tenho catalogado aí, porque às vezes não precisa, né? Você levanta lá e fala, pô, essa associação faz um trabalho sério, então tem um grupo aí do Hospital das Clínicas levantando dinheiro. Fui lá e fiz uma doação. Tem um outro, porque é isso, é R$300, é R$500, é R$200, é o que você puder dar,
para alguma organização que esteja trabalhando com isso. Tem gente que está oferecendo comida, cesta básica, enfim, as pessoas, eu acho que diante desse problema batendo à sua porta, tendem naturalmente a ficar mais solidárias, né, em relação às outras. Talvez também o vírus tenha trazido, espero eu que tenha trazido um pouco mais de humanidade para todo mundo, né, porque somos frágeis e precisamos nos ajudar, né, como sociedade e tudo mais. Então, aquela coisa do mundo crescendo e aquela exigência do mercado de que ele tem que crescer aquele percentual estrondoso todos os anos, se superando a cada ano, os nossos recursos naturais, eles têm uma capacidade, né? Ou seja, esse crescimento de PIB é também uma pressão sobre a estrutura que se pode aguentar, né? Quantidade de lixo que produzimos e tal. Então, a crise deu uma espécie de um slowdown, né? Mas com consequências terríveis, né? No turismo, no setor de aviação e sem dúvida que afeta também o nosso mercado do entretenimento. Que também representa o PIB, né, da economia também muito forte no Brasil aqui, nos Estados Unidos também, né? No Brasil tem uma porcentagem muito grande da cultura, né? Do PIB. O pessoal acha que cultura não gera emprego, né? Pelo menos esse governo que está aí no Brasil, né? Aqui no Brasil, pensa assim, mas ela é importantíssima, né? Para gerar muitos empregos e importante para a economia também, mas as pessoas não pensam assim. E o Exato. trabalho seu? Baita geradora de emprego. Pois é. E o teu trabalho como advogado, você que é um dos pioneiros aí em trabalhos com a lei de incentivo, a antiga lei Rouanet, que agora mudou tudo, não sei que lei existe de incentivo no Brasil hoje, mudou tanta coisa que a gente não está acompanhando tanto. Como é que vai? Vai mudar o seu trabalho também em relação a essas questões? Vocês que lidam também com cultura há muito tempo, fala um pouquinho do trabalho de você também, por favor. Olha, eu acho que vai mudar como vai mudar o de todo mundo, né? Acho que assim, num primeiro momento, o trabalho do advogado ele existe na bonança e na tristeza, pelo menos num primeiro momento da tristeza, né? Então assim, agora essa fase foi uma fase, por exemplo, de muitos cancelamentos de shows ao vivo, de produções de audiovisual, de produções de teatro. Então, uma série de questões ligadas, cláusulas de força maior podem ou não podem ser acionadas, questões relacionadas a impacto de parar um projeto, um espetáculo, se você recebeu o dinheiro incentivado, quais são as pólices para você, enfim, prestar contas ao governo. Então, logo esse início da pandemia, ela manteve por um tempo o trabalho, o que não quer dizer que mantenha o fluxo financeiro, porque esse mesmo cliente que está precisando do trabalho, ele do dia para a noite ficou, quer dizer, alguns deles, não todos naturalmente, mas ficou sem dinheiro. Falou, poxa, eu fazia espetáculos ao vivo. E aí eu acordei e eu não tenho mais receita, ainda tenho que devolver todos os ingressos dos shows que foram adquiridos aqui, que eram shows dos próximos meses. Então, quer dizer, esse cliente está falando, pô, me dá aqui um fôlego, me dá um desconto, me dá um... Então, você começa de um lado, eu acho que ainda não uma diminuição de fluxo de trabalho, mas já uma diminuição de fôlego financeiro do cliente. Naturalmente que, ao longo do tempo, se as coisas não voltarem ao normal, você tem uma redução e não vai ter muito jeito de faturamento também nesse período. Nós, na verdade, estamos tentando tirar vantagem. A gente tem alguns clientes aqui em Los Angeles, pagam em dólar no Brasil, o dólar valorizou, então assim, a nossa, digamos, contabilidade em real se equilibrou justamente pelo aumento, né, do dólar, enfim, algumas outras coisinhas desse fluxo nesse momento que eu acho que conseguem equilibrar. Mas estamos acompanhando, quer dizer, criamos um comitê de acompanhamento de cada passo e estamos trabalhando para nos adaptar a essa nova lógica, né? A lógica do webinar. Fizemos agora, por exemplo, segunda-feira, um webinar para discutir imigração e negócios
nos Estados Unidos e como é que são as questões legais para trazer as produções para cá e tudo mais. E foi um sucesso, assim, tinha um monte de gente acompanhando. Essa plataforma do Zoom é ótima para isso. É verdade. A gente fez o live no Facebook, tinha um monte de gente ao vivo. E depois, assim, você olha, depois de 24 horas, milhares de visualizações daquele conteúdo, tal. Então, a gente também está aprendendo a como manter o nosso cliente informado, o mercado informado, e com isso tentar apoiar, digamos assim, o mercado nessa transição e ao mesmo tempo gerar demandas e tal. E sendo criativos, né? Qual é o tipo de conteúdo que vai acontecendo? A gente trabalha com alguns YouTubers, por exemplo, estão indo super bem, né? As pessoas estão assistindo mais e tal. Verdade, Então, verdade. eu acho que nem todo segmento está em crise. Acho que o que depende da produção, o que depende da presença física, mas assim, tem gente editando audiovisual, né? Coisa que você faz no computador e tudo Verdade. mais, enfim, não é uma coisa que necessariamente demande. O que estão prejudicados, os espetáculos, os shows e as produções que dependem de estúdio, essas realmente estão sofrendo aí temporariamente, mas acho que não, assim, tão logo você tenha condições de pelo menos testar em massa, porque hoje tem uma dificuldade do teste, né, da Covid, mas tão logo você consiga testar em massa, eu acho que você já consegue colocar algumas produções no ar de volta, né? Porque você consegue garantir mais ou menos um ambiente seguro para fazer. Tudo dentro de um time, mas um pouco antes do ao vivo, pelo menos, que vai ser muito mais difícil testar todos os seus espectadores do que simplesmente uma produção de um determinado show, né? Por exemplo, o show, o James Bond ia ser lançado agora, vai ser só para colocaram para o fim do ano. E um filme, né, que já está pronto e tal, mas eles não querem botar no cinema, né, por enquanto. Eles querem esperar para botar em outra data. Então, muita gente postergando para o fim do ano, mas no fim do ano também vai juntar muitos espetáculos e tal. E as pessoas estão preocupadas com isso também. E nós aqui em São Paulo, principalmente, que temos um apoio, você conhece muito bem aqui o trabalho do SESC, temos um amigo em comum, o Fernando Fialho, e o SESC, por exemplo, a gente está preocupado, porque o SESC talvez não tenha fôlego para manter essa estrutura que eles fazem. Porque o SESC é um verdadeiro oásis, né? Porque tem espetáculos de infantis, espetáculos de teatro, de música, a um preço popular que leva o povo a ir ver os espetáculos e espetáculos de qualidade. Então, é uma outra estrutura de cultura que nos preocupa aqui também, que poderá ser muito afetada também. Como é que você vê, por exemplo, Exato. que não é de privado, né? Do Sistema S, né? O caso do Não, SESC. o SESC é um serviço público da máxima relevância, né? E eu acho que o trabalho que o SESC faz em São Paulo é incomparável, assim, o disparado, dos melhores serviços públicos que a gente tem em termos de programação, em termos de, de tentar passar o comerciário ao cidadão que atende o pensamento crítico, né? É uma instituição de tirar o chapéu, e o Fernando, o Danilo e o Ivan, os amigos todos lá fazem um trabalho excepcional. Eu acho que estão sofrendo, né? Tem aí uma MP que ataca a receita do Verdade. Sistema S para a questão da pandemia. Eu acho que não só o Sistema S, mas o mundo, o mercado, todos os setores vão sofrer. E é difícil que não sofram, né? Verdade. Agora, Fábio, para encerrar aqui a conversa, sabe que aqui é um programa de música, nós estamos falando de cultura, de música e tal, e eu deixo você escolher um clipe que você goste, uma música brasileira. Não sei se você está com saudade da música brasileira, ou se ouve muita música brasileira aí em Los Angeles, mas aí eu deixo por sua conta aí você escolher um clipe ou alguma coisa que você acompanha, porque as pessoas hoje estão dando dicas, né? Um bom livro para ler, um CD para ouvir, um filme para ver, então você também pode escolher uma música aqui no final da nossa entrevista. Fique à vontade. Não, bacana, poxa, que privilégio, né? Eu me lembrei ali ontem, né, que tinha um
funcionário do Corpo de Bombeiro tocando no trompete, Vinícius de Moraes, né? Não sei se você viu, um episódio lindo lá no Rio de Janeiro, e eu acho que seria super bacana aí um dos temas, né? Do Vinícius, do Tom, que eu acho que são grandes ícones da música e muito bacana. Pronto, então vamos botar Tom Jobim e Vinícius Moraes para encerrar a nossa entrevista. Fábio, muito obrigado, Fábio Sesnick, muito obrigado, advogado, que tem um escritório. Como chama o escritório mesmo inteiro? Tem Sesnick, Sesnick, Quintino e Salinas Advogados. Quintino e Salinas, são os três. Quero agradecer a tua participação e você está sempre aqui com a gente para nos informar também no mundo da cultura e do entretenimento que você acompanha bem. E parabéns pelo artigo. E precisa divulgar mais esse artigo, muito bom. Parabéns, mais uma vez. Valeu, muito obrigado pela Maravilha. Obrigado a você pela oportunidade. E estamos juntos aí. Agradeço, eu que agradeço a participação e aos ouvintes aí que nos acompanharam. Valeu, um abração. Até a próxima. Tchau. Um abração. E agora nós vamos falar com o Maurício Pereira na casa dele, porque aqui é tudo. Agora nós estamos confinados, nós estamos aqui remotamente, nós estamos na quarentena. E na quarentena a gente procura saber como é que estão os amigos, né? Também, não só os músicos, os amigos. E eu tenho o prazer de ter amizade com o Maurício Pereira. Quero saber, está tudo bem aí nesse mundo da pandemia, Maurício? Como é que você está levando a vida? Oi, Colibri, oi, queridos ouvintes, né? Eu estou bem, casualmente, porque eu tenho a casualidade de fazer um trampo online que ele é fora da música, que é a locução publicitária. Verdade. E ele está me segurando, porque a propaganda não para, né? É engraçado porque, então, eu assim, financeiramente, eu estou trabalhando e recebendo, né? E emocionalmente, eu estou preocupado com o grau de contágio, porque eu tenho um pai de 90 anos que eu tomo conta dele, e estou preocupado num país de 210 milhões de habitantes que tem um governo central que joga contra o país. Então é isso. Mas o meu caso, o meu caso pessoal, ele é fora da curva. Quando o Brasil está indo bem na economia, sei lá, que ele abriu Collor, Fernando Henrique, Lula, pá, eram épocas que eu estava muito duro, que era difícil eu ganhar, porque não tinha espaço para eu trabalhar. E os últimos anos, com esses trabalhos de fora da música, e a gente vai falar isso depois, como é difícil um músico independente sobreviver só de música, né? Claro. Alguns trabalhos de fora da música, começaram nos últimos anos a me sustentar. Então, eu estou inteiro aqui. Segurando. Mas aí da família, é importante saber também que o Maurício tem a Lu, que é professora, que está dando aula remotamente. Tem o Chico, que é da área de música, é compositor, cantor, instrumentista. Tem o Tim Bernardes, que não mora com você mais, né? Mora aqui. Não mora mais aí.
E a Manu também, que trabalha com Manuela locução. Pereira, ela tem um canal no Instagram chamado Epifanias Noturnas. Legal. E olha, um material muito legal, cara. É uma pensadora pop, assim. O Chico mais novo, está começando agora. Eu vejo que ele tem feito lives, né? O Martim me falou que ele não está com essa ansiedade de aparecer. Tem uns artistas que fizeram 20 lives em 3 dias já, né? É normal, a gente está ansioso, né? Pela grana, pelo sumiço, por ter o público na frente. Então, o Martins e os amigos dele do Terno estão indo devagar. E eu penso assim também, fazer um live aqui, recolhe, porque tem muita coisa acontecendo. Verdade. Parece que a vida online, ela é muito mais congestionada do que a vida, né? Aquele tempo que a gente vai a pé até a padoca, não tem mais. É tempo de conteúdo o tempo todo, né? Então, o Tim está um pouco quieto e o Terno tinha vários shows marcados, cancelou, adiou tudo. Eu também tinha shows que se adiaram. E a minha mulher trabalha numa escola com inclusão. E ela está trabalhando feito uma louca, porque ela tem que cuidar das crianças que têm, sei lá, Down, autismo, Asperger, o que seja. Ela cuida disso, né? Então, aqui a gente está mais ou menos funcionando. E é isso. Agora, o que acontece no mundo da arte vai mudar totalmente. A gente fala aqui, cita a música do Nada Será Como Antes, né, como clichê, e realmente nada será como antes. Depois dessa pandemia vai mudar muita coisa. E eu queria fazer com você uma reflexão. Você já tem escrito aí sobre coisas, a gente já tem conversado um pouco, né, sempre conversando para bater um papo. Nessas conversas que eu tive recentes, tem duas vertentes. Uns acham que no final da pandemia, que não se sabe quanto tempo vai durar, né? A vacina, por exemplo, está se colocando um ano e meio, a vacina. E alguns remédios, não se sabe. Mas o que vai vir depois, né? Então, tem uns que acham que vai ser um boom, que todo mundo vai querer estar junto, porque vai ter uma carência muito grande. Já existe essa carência. Eu sinto. Não sei. Né? Não sei. E outros acham que o show ao vivo, o cara fala, acho que não, vou ficar em casa, estou com medo, parará. Vários tipos de vertentes. Qual que é a sua linha aí? Nessa? O que você acha que vai acontecer nesse exercício Olha, de reflexão aqui? eu acho que na estrutura, eu acho que não muda muito. A vida da gente, que é artista independente, ela sempre foi difícil. Sempre foi difícil ter acesso ao público. Sempre foi difícil sobreviver de bilheteria e de direitos autorais e conexos. Sempre foi. A gente está sentindo a falta, muitos sentem a falta da lei de incentivo, do SESC, do CCBB, do Itaú Cultural. A gente está sentindo falta do subsídio, né? As instituições que trazem subsídio, elas pararam, porque às vezes você faz um show subsidiado para numa virada cultural e ele banca 4 shows que você vai tomar preju. Eu acho que isso não muda. Eu acho que não muda no estrutural, por quê? Vamos pensar o Brasil que a gente vive, né? Um país de 210 milhões de habitantes. A renda é muito concentrada. Então, vamos dizer, mais da metade da população deve ganhar o quê? 3 salários mínimos? A gente está vendo isso agora, né? Quando eles querem distribuir os benefícios para quem é assalariado, de baixa renda ou quem é informal. É um país com muita informalidade. É um país com a renda muito baixa. É um país com acesso à educação ainda muito ruim, né? O que gera mercado para a arte, na minha opinião? É um país que tem classe média. Mas classe média não é uma família ter uma renda de 3 mil reais. Uma família ter uma renda de, sei lá, de 10, 12, 15 mil reais. Uma família de 4 pessoas, né? Porque dá para... E você ter o Estado que assiste essa família, ou seja, você ter água, esgoto, habitação, saúde, educação, né? Que é a educação que gera público com curiosidade para ir ouvir coisas diferentes e não só os grandes vendedores, né? Nada contra os grandes vendedores. Tem que ter o cara que vende e toca 10 milhões de vezes no streaming. Mas tem que ter, aí é que eu digo, bilheteria e direitos para o cara que toca 100 mil vezes no streaming.
Meu sonho de artista é não precisar de lei de incentivo. Ela é importante, do jeito que o Brasil é. Mas o meu sonho é viver do meu direito, da minha bilheteria, né? Então, o que mata o show business? Show. Business é o business, negócio. Por que a arte não é um business no Brasil? Porque não tem população com dinheiro para consumir. Dinheiro e informação, né? Para consumir a grande variedade de artistas que a gente tem. Então, eu acho que o showbiz brasileiro, de raiz, ele é inviável, cara. Se você... Agora eles estão cortando o Sesc. Eu acho completamente errado cortar o Sesc. Mas também não dá para a gente depender de instituições no grau que a gente depende. Mas a gente depende, não é como diz esse governo aí, que acha que artista é um bando de vagabundo colado na lei de incentivo. Não. A gente precisa da lei de incentivo porque não tem mercado consumidor, cara. Não tem mercado para consumir arte. Um país de 210 milhões de habitantes não tem 150 milhões de consumidores que paguem R$ 50 no ingresso, que vão no museu, que comprem livros. O Brasil inteiro tem menos livraria do que Buenos Aires, né? Então, eu acho que cultura como negócio no Brasil é inviável. Vamos botar isso no contexto. Não estou dizendo que cultura é inviável. Eu estou dizendo que quando a gente fala que um negócio é viável, ele tem que ser viável para todo mundo, não é para meia dúzia de caras, né? É claro que tem livrarias ou artistas ou instituições para as quais é viável, mas tem que ser viável para todo mundo, para qualquer garoto, garota ou garote que lance um disco, que tenha um show, que escreva um livro, que faça artes plásticas ou teatro. Não, a gente tem que sobreviver da bilheteria, cara. Um país que não sobrevive da bilheteria tem que parar e pensar. Então, para mim, o Brasil, começando do zero, se não distribuir renda e se não tiver muita educação, se as pessoas não estudarem pelo menos até o colegial, de graça e bem, não tem como o mercado da arte ser viável. Nesse sentido, não é que eu sou pessimista. Eu posso estar falando um monte de asneira. Eu acho que eu sou realista. Eu acho que estruturalmente é difícil viver de arte, é mais difícil ainda durante o isolamento e vai seguir difícil depois. A gente vai depender de subsídios para botar 50 pessoas num teatro num país que tem 210 milhões de habitantes. Eu acho o fim da picada. Enfim, eu acho triste, mas bora nós, a gente não para de lutar, né? Agora, o Maurício, muita gente agora apelando para o online. Você foi um dos pioneiros a fazer coisas online, né? Pelo seu jeito de buscar as novidades e estar ligado também em falar com o seu público, né? Você começou a fazer uma transmissão lá para trás, na internet. Também acompanhei uma outra que você fez no Centro Cultural recentemente, né? Em Você 2016. fez 2016, enfim. É. Então você já está. E muita gente agora está achando que o canal para o músico hoje, pelo menos, é fazer shows online. Só que eu não sei como é que vai ser o business, como você falou. Porque o show pode ser feito pela internet, mas o business não se sabe como vai ser. Você tem alguma pista de como se pode resolver ou poder ajudar todos os músicos, a sua família de músicos também? Como é que vocês estão conversando sobre isso? Então, olha, eu tenho... depois eu vou contar a história lá do show online que eu fiz em 1996. Isso foi lá para Mas eu trás. quero começar pelo fim da sua pergunta. Imagina que a gente está falando aqui pelo Zoom, pelo Skype, pelo N programas, que a gente, né, o Instagram, o Facebook, o Twitter, todos têm canais para a gente falar ao vivo, fazer shows, se comunicar com o público, né? É um mundo com muita tecnologia. E eu acho, eu sou um cara de humanas, eu não sou um programador de computador, mas para mim parece óbvio que você fazer um live e ter um botãozinho escrito pague, contribua, doe no programa é a coisa mais simples do mundo. Sim. Né? O Instagram, o Facebook, ou mesmo outras plataformas, colocarem um botão doe, pague o ingresso, pague seu ingresso. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Você se cadastra, põe a sua conta, o cara vê seu show, aperta um botão e te paga. Cara, isso é muito fácil. Eu vejo que estão começando a aparecer, agora depois de quase um mês que a gente está preocupado, deve ter umas 10, 15 dias de
de quarentena, de confinamento, eu já vejo muita gente falando em plataformas que vão lançar maneiras de fazer o show ao vivo, online, com pagamento. Isso é bom. Eu acho que isso é uma coisa que vai ficar. Vai ficar para o futuro. Mas eu acho que nada substitui o show ao vivo. Para mim, pelo menos, poder encostar na pessoa, né? Poder sentir o público, sentir o bafo do público, isso não tem preço. Por outro lado, outro dia eu fiz um live de casa, né? Não era de encomenda para ninguém, não era em nenhum portal, um live privado, vamos dizer, por público. E eu descobri, pelo menos para mim, eu acho que tem artistas que vão cantar, mas eu senti falta mais de conversar com o público do que propriamente de tocar minhas músicas. Minhas músicas tem muito vídeo, tem muito material, tem o streaming todo. E eu pensei como se fosse um programa de rádio, desses de rádio AM, porque você vai fazendo live e na tela vão aparecendo os nomes das pessoas e os comentários. Isso. Então entrava um cara, estou cozinhando aqui em João Pessoa, um beijão para você, ô beijão. Ou aqui é o cara que trabalhou no teu show em Pelotas. Ô, cara, como é que vocês estão aí? Eu fui bem animador de programa de rádio. Então, em meia hora de programa, eu conversei muito e toquei 2 músicas. E as pessoas gostaram muito, porque eu sinto que, nesse momento, as pessoas estão precisando um pouco de conversa. Não só a música. A música eles têm com facilidade. Agora, vamos voltar para trás. Em 1996... eu saí dos Mulheres Negras em 91. A gente tinha gravado 2 discos pela Warner, uma multinacional. Tinha uma certa visibilidade na TV aberta, na rádio aberta, e a gente estava presente na imprensa escrita. Tá. Os anos 90 já mudaram muito. Apareceu o CD, começou a se produzir CD, disco em casa, as gravadoras começaram a cair, né? E não tinha mais esse espaço. Eu virei muito independente. Eu não era mais os Mulheres Negras, era o Maurício Pereira. Mulheres Negras, eu era um super-herói. Maurício Pereira, eu era o Maurício Pereira, um cara, né? Um cidadão andarilho, né? E eu reparei que tinha uma cena de casas, um cenário independente que diminuiu muito. Artistas novos que apareceram, eles tinham muito o viés de MPB, como Chico César, Zé Cabaleiro, Zélia Duncan, Paulinho Mosca, era uma safra boa que teve nos anos 90. Muitos eram de MPB. Teve o Mangue Beat também, teve o Axé. Então estava um momento muito brazuca, né? E essa coisa indie, independente, da gente que é paulista, que tem muito a ver com rock and roll e pop, a gente é um brasileiro meio yankee, né? Hoje São Paulo está na moda, mas nos anos 90 não estava. Então foi muito difícil. E eu estava casando, tendo filho. Nossa, foi muito difícil ter espaço para tocar e ganhar algum dinheiro. Então, eu lancei o meu primeiro disco em 95, na Tradição. Eu esperei existir internet para lançar o disco. A web no Brasil apareceu na metade de 2005, de 1995. Eu esperei existir web para eu poder ter um site e um e-mail, para eu poder conversar com o público, assim como eu já conversava no Mulheres Negras, porque a gente tinha uma caixa postal, recebia pelo correio e eu mesmo respondia. E eu continuei recebendo e-mail e eu mesmo respondia, vendia disco e tal. Quem me deu esse toque da internet? O meu irmão trabalhava num BBS. BBS era uma internet de texto, de arquitetura. Ele é programador e arquiteto. Até hoje, ele dá umas dicas. O Galo, o Galate, o Galo. E o meu irmão me falou assim, cara, em 95, eu já estava preocupado que meu disco estava atrasado. Ele falou, se você esperar até o meio do ano, vai ter um troço chamado World Wide Web, www. Você vai ter uma página gráfica, você vai conseguir conversar com o público. E em 1995 ele me disse, lá no futuro, em algum momento, vai dar para você colocar vídeos e músicas. Eu falei, que loucura. Tá, então eu esperei ter internet para lançar meu primeiro disco depois dos Mulheres. Aí, em 96, a internet era uma bomba, era discada. A velocidade da banda era 14K. 14K, não é 14 mega, nem 14 giga, 14K.
K, linha telefônica. Aí eu tinha o Macintosh e o Apple funcionava mal, porque a internet era pensada para o Windows. Então eu falei, eu vou até meu provedor de internet. A gente tinha que ter um provedor de internet para mediar o acesso da gente. Aí eu fui lá, pessoalmente, porque era uma bomba o meu acesso. Aí cheguei lá, a moça falou, olha, fala com o rapazinho aí da assistência técnica, sei lá, do ajuda, né? Aí aparece um moleque de 14, 15 anos, cheio de espinha. Eu falei, olha, tem o Mac assim, não está entendendo? Ele falou, realmente, o Mac é mais difícil para entrar, o Windows entra mais fácil, o teu aparelho não é tão bom, a banda é muito estreita, tal. Enfim, não tem muito jeito, ele me falou. Tá. Aí estou indo embora, quando eu estou assim, pisando na porta, pisando na rua, o moleque fala para mim, mas eu sei quem você é. Hã? Sabe o olho do pica-pau quando cai assim e volta, né? No desenho animado. Para quem sabe quem é o pica-pau, né? Porque os caras não sabem. Imagina o olho do Bob Esponja. Falei, como assim você sabe quem eu sou? O cara falou, não, você é o Maurício Pereira. Falei, como você sabe que eu sou Maurício Pereira? Ninguém sabe quem é Maurício Pereira. É só meus parentes, né? Ele falou, não, eu acompanho muita música independente, eu ouço muita coisa de molecada, de adolescente. Eu falei, legal que você curte o meu trabalho, que bom. Aí ele falou para mim assim, você sabia que dá para fazer um show ao vivo via internet? Eu fiquei muito desconfiado. Eu usava bastante a internet. Mas para postar uma fotinho, para dizer que tinha show meu em tal dia, para vender disco por e-mail, a pessoa me escreveu. Eu falei, como é isso? Porque você me disse que é possível fazer show, então por que os fodões não fizeram? Por que o Roberto Carlos não fez? Por que sei lá, não sei quem era o artista Bambambam na época, por que esses caras não fizeram? O que você está falando para mim? Ele falou, porque ninguém está na internet, cara. Você está na internet, você é um artista que está na internet, talvez o Gil, a Marisa Monte, mas mais ninguém. O André Abu, meu compadre, que é o cara mais tecnológico que eu conheço, o rei da... Ele não estava na internet. Precisa explicar para ele como é que entrava, como é que abria um e-mail. Ninguém estava. Aí eu falei, então bora lá. O que eu preciso? Eu tenho um show em dezembro, né? Devia ser outubro de 96. Eu tenho um show em dezembro de 96, um especial de Natal no Centro Cultural São Paulo. O que você precisa e nós fazemos? Ele falou assim para mim, me arranja 2486 e 2 linhas telefônicas. E aí eu arrumei, alugamos 2 linhas telefônicas, ele descolou 2 computadores, eu consegui, o Centro Cultural São Paulo, sempre guerreiro, me deu a força de ir um dia antes para fazer o teste, né? Então a gente teve um dia lá vazio, porque a gente testou a transmissão. E a gente fez de quinta a domingo, porque antigamente a gente fazia temporadas de quinta a domingo, era outro mundo, né? Outro mundo. E a gente fez a primeira transmissão ao vivo via internet de um show no Brasil. O esquema dele era muito simples, muito bem pensado, porque o Gil tentou com a IBM, com o Globo e com a Microsoft e não conseguiu. A imagem ia por uma camerinha de fotografia que ele ficava clicando. E o som, ele gravava no outro computador. Um computador para o som, outro para a imagem. Aí isso ia para a USP. A USP tem um laboratório de sistemas integrados. Eles fatiavam, digitalizavam, mandavam para os Estados Unidos um site de Real Audio, que agora é Real Media, né? Real, né? Eles fatiavam e devolviam. E chegava no site do João Ramires, que é esse moleque, esse então moleque, chegava no site dele com 10 minutos de atraso e as pessoas assistiam nesse Cultural Net. Eu acho que entraram entre 15 e 30 mil pessoas, eu não vou saber direito se... Então, para terminar a conversa, que isso já está muito grande, eu fiz o primeiro show brasileiro via internet, não é porque eu sou um gênio ou quero ser bacana ou porque eu entendo de cibernética. Não, eu precisava de espaço. E nos anos 80, onde eu encontrei espaço? Na internet e nas rádios piratas, rádios livres, rádios públicas, rádios de universidades. E era pouco espaço. Mas eu fui buscar espaço, porque eu não conseguia ter acesso à TV aberta nem à rádio aberta. Então, o que me fez ser pioneiro, muito entre aspas, né, foi a necessidade, foi a asfixia. Né? O Platão,
O Platão diz essa frase: a necessidade é a mãe da invenção. Foi o Platão que falou isso. Eu pensava que era o Frank Zappa. O Frank Zappa tinha uma banda que chamava The Mothers of Invention. Mas não, foi o Platão. O Platão estava certo, cara. Quando a água bate no... né? Você vai atrás. Então, eu dei a sorte de achar esse moleque, que hoje é um parceiro, a gente tem feito shows online junto. Ele é um cara inquieto, ele é um dos caras, o João Ramires, que está pensando numa plataforma para fazer shows online com pagamento. Vocês vão ter novidade logo, eu estou falando no dia 3 de abril de 2020. O João Ramires, esse meu parceiro de 96, ele está armando uma plataforma para o artista fazer o show e receber, né? Então, o que me botou atrás do meio de comunicação e não da tecnologia, se me dissesse que era o rádio, porque eu tentei as rádios piratas, eu tinha um público de pirata, de comunitária, de rádio livre, eu estava tentando sair da asfixia. Então, foi por isso que eu acabei chegando na internet, que estava aparecendo na época. Obviamente, a partir do momento que a internet foi se tornando um business, eu que sou pequenininho, fui ficando para trás e gentes maiores foram usando plataformas maiores. Então, já no começo dos anos 2000, com a banda larga, apareceu o Google, o UOL, não tinha o UOL quando eu fiz. As gravadoras foram colando, apareceu o YouTube, essas coisas todas foram do tempo da banda larga, que é 4, 5 anos depois. Verdade. E aí o pega para capar, a corrida a rat race, como diria o Bob Marley. Salve-se quem puder atrás de um pouquinho de visibilidade. E assim caminha a humanidade. Exatamente. Mas o drama é que agora todo mundo está buscando a internet. Talvez consiga um outro tipo de aproximação para os músicos sobreviverem. Mas, e a turma que faz a produção, que você conhece muito bem? O sujeito que vai lá, põe a luz, o cara que monta o palco, e as outras casas, como Casa de Francisca, como você foi um dos pioneiros lá na José Maria Lisboa, depois lá na Quintino Bocaiúva, que você frequenta desde o começo, lá como participante, né, da programação e tudo mais, né? E até como público, né? Como público, eu também. O que vai acontecer com essa gente? Quer dizer, uns resolvem na internet. E esse povo? Essa é uma questão. E olha, eu vou dizer que mesmo entre nós músicos, por exemplo, eu sou autor. Então, eu tenho um repertório autoral, se eu quiser fazer um live, apesar de eu não tocar violão, mas eu posso cantar a capela, conversar. Eu sou autor. Para mim é mais fácil. Eu sou um cara, um frontman, um cara da frente do palco, né? Mas, por exemplo, os músicos que tocam comigo, na banda do Outono no Sudeste, por exemplo, nem todos têm um trabalho autoral, né? Que você tem essa visibilidade e pode até se remunerar numa plataforma que pague ingresso, né? Então, para os músicos, para os técnicos de som, para os iluminadores, para os holds, vai ser super difícil, né? É muito difícil, porque é gente que depende do espetáculo. Eu realmente não sei. Eu tenho lido aí que estão rolando fundos, algum tipo de solidariedade, algum tipo de assistência, coisas mais formais e outras menos, para bancar um pouco ou diminuir a carência, né? A dificuldade do povo de produção, que é realmente, e mesmo quem faz produção, a gente, quem marca show, produtor executivo, eles estão negociando, estão tentando shows, mas todo mundo teve muito show perdido, né? Show cancelado ou adiado, e shows com cachê daquelas instituições estatais ou semi-estatais, paraestatais, não sei, que pagam algum cachê. E mesmo shows que podiam dar bilheteria. Então, eu acho que o momento é dificílimo. Eu não sei, cara. Eu acho a Casa de Francisco, você acha que, por exemplo, tem quanto tempo a segurar? Você que conhece lá eu não sei dizer. Por exemplo, eles, no começo da quarentena, eles transmitiram um show live com o Kiko Dinucci de lá. Sim. Eu acho que o que a Casa de Francisca poderia fazer é fazer shows sem público e transmitir live de lá. Eu acho que tem um simbólico importante, né, se a quarentena permitir essa movimentação da gente. Mas como é que eles vão ganhar dinheiro ali? Não, tem público? Você pode remunerar, vai ter plataformas de remuneração. De repente, a Francisca vai ter mesmo. Isso é coisa de mais 10 dias já tem, né? Então, a Francisca pode, no site dela, ela passar o show online e ter um botãozinho lá, pague
paga ingresso. Agora, isso pode segurar a onda do artista, do autor, o cara que está lá na frente, e pode segurar eventualmente a onda da casa. Mas na casa de Francisca, além da casa, tem o pessoal da cozinha, o pessoal da faxina, os garçons, o pessoal da bilheteria, o pessoal da contabilidade, né? É isso que é o difícil. Né? Você consegue até porcamente remunerar o fluxo de obras de arte, mas tem toda uma infraestrutura que está em volta. Por exemplo, você consegue disponibilizar o acervo do MASP, mas os faxineiros, os caras que tomam conta do acervo, né? O porteiro, o ascensorista, os monitores das visitas guiadas, é muito difícil, cara. Então, realmente, para a gente que é de cultura presencial, que é o show, o teatro, né? Os museus, é muito difícil. O teatro, eu vejo uma dificuldade. Também já tem ideias aí de transmitir o teatro pela internet. Tá? Eu recebi um e-mail com 10 peças online. O problema é pagar isso. Essa é a questão. Você falou do show e business, separando as duas palavras. Mas aí, só para terminar, Colibri, aí eu acho assim, os grupos, especialmente o teatro tem muito isso, de grupos bancados por Lei do Fomento, ou SESC, ou CCBB, tem o grupo, né? Tem um pouco isso no teatro, porque é um trabalho mais experimental, que você fica 6 meses fazendo a peça e depois você vai tocar, né? É importante, provavelmente deve estar acontecendo, que a Lei do Fomento não pare de pagar os grupos de teatro, né? Se o SESC ou o Itaú Cultural, esses grupos, que eles continuem pagando. Por exemplo, eu conheço pessoas do Itaú Cultural e eles até onde eu entendi, eu não sei porque eu conversei muito de leve, mas essas instituições, eu imagino que elas vão manter os pagamentos até onde der. A gente está falando de 2, 3 meses. Eu vi outro dia a entrevista daquele Átila, o biólogo, Átila, não me lembro o sobrenome dele, no Roda Viva. Ele diz assim, biólogo. Isso, biólogo. Ele falou, o confinamento pode durar 2 meses, 2 meses e meio, vamos dizer que vai até o fim de maio ou meio de junho, mas o resto do ano a gente vai ter que se recuperar de algum modo, né? As companhias aéreas estão numa pendura, psicologicamente, tem um psicológico que é muito forte nessa pandemia. Nunca aconteceu isso antes. A peste negra aconteceu lá na Idade Média. Idade Média ninguém viajava, cara. Tinha um bagulho chamado servo da gleba. O cara passava a vida inteira confinado num espaço de 100 metros quadrados, né? A gente está viajando o tempo todo. Meus filhos são músicos, viajam direto. O turismo, transatlântico, viagem de avião. A gente viaja muito, a gente tem muita mobilidade. E isso vai ser afetado. Seja porque as aéreas vão estar desfalcadas, vão estar sem grana, seja porque as pessoas vão ficar com um pouco de medo e os países vão se defender, porque o contágio volta, né? Então, mesmo que acabe a pandemia, o confinamento, a gente vai viver um segundo semestre meio imprevisível. Por exemplo, pode ser que seja bom, porque as populações vão prestar atenção nos artistas locais. Então, para uma cidade, Araçatuba, ou Cascavel, ou Campina Grande, ou sei lá onde, Santarém, pode ser que a população local vá assistir artistas locais, porque o deslocamento vai ficar mais difícil, porque a gente vai ter mais barreira sanitária, né? Então é meio imprevisível o que vai acontecer. Então, a tua pergunta foi sobre o povo de apoio, né? Eu não sei o que vai acontecer, cara. Eu estou tentando, eu tenho uma reserva. Eu guardo sempre uma reserva. Faz 30 anos, desde o tempo do Mulheres Negras, eu tenho uma caixinha. Essa caixinha, basicamente, vai bancar o meu vinil, que está preso na prensa. Ele está parado lá. E, de repente, esse dinheiro do vinil eu adianto para os meus músicos que tiverem mais duros nesse meio tempo, que é um dinheiro que eu não vou usar comigo. Eu vou usar, não vou gastar ele. E nem eu falei, eu estou tendo o privilégio de trabalhar nessa quarentena. Então, eu acho que se tem artistas ou instituições que podem ajudar em volta, é o que nós podemos fazer, até a gente entender qual é o tipo de auxílio formal, ou do Estado, ou das instituições. Mas é difícil. Para quem não é o frontman, é mais difícil. Nós temos que reinventar também o rádio, né? Por exemplo, o Hora do Rango, que você participou desde o princípio, tem 4 anos o programa.
a gente tem que repensar nele, porque ele tinha um contato direto com o músico, vocês tocavam ao vivo. A última vez que você foi no carnaval, você levou a banda completa. Um negócio incrível, né? Foi muito legal. E vai ser muito difícil fazer o programa que eu fazia daquele jeito. Então tem que repensar como é que vamos fazer e contar com a ajuda dos músicos e também ajudá-los, né, no que for possível para poder seguir, transmitir programas, transmitir o trabalho de cada um de vocês, né? Que é muito importante, que é a função do programa desde o nascimento dele, né? Divulgar principalmente a diversidade brasileira, que é imensa. Por isso que a gente fala lá o slogan que as músicas que as outras não tocam. A gente precisa continuar fazendo isso. Senão, é muito importante, né? Bom, e eu quero agradecer, Maurício, a tua participação. E eu estou sugerindo aqui, você teve 2 lives que você fez recente com o Chico, né? O Chico no violão, você cantando. Eu fiz um live para a revista 440, que é uma revista, muito legal. É um fanzine digital de música bem legal, para o Fernando, que é ele é a revista, né? Verdade. E teve um que era um live para crianças, que eu cantei 2 músicas e o Chico me ajudou. Talvez eu faça algum outro live. Eu não estou preocupado em fazer live. Eu acho que eu estou querendo ficar um pouco quieto. Eu estou vindo de 4, 5 anos de, sabe, você emendar um cigarro no outro, fazendo disco, vendendo disco, empurrando a temporada, prensei vinil, não sei como eu vou pagar isso e tal. Então eu vou ficar mais quieto, também porque eu acho que tem muita informação rolando. Então, no final... Desculpe. Pode dizer. Não, no final da entrevista, eu queria que você sugerisse uma dessas últimas lives, né? E depois dessa, a gente escolhe uma dessas músicas que você pensa aí, e aí cada um escolhe uma música, né? Que aqui é assim. E aí, no final, eu estou escolhendo, depois dessa sua escolha, eu queria botar o Trovoa que você fez no Casa de Francisca. Então, a gente falou do Casa de Francisca, a preocupação num lugar de um espaço importante para a música independente, né? Que você fez lá, era o Luiz Vac, que estava com você, e o Toninho no violão de aço, e o Tonho Penhasco na guitarra. Beleza. Então, a gente, no final, primeiro a sua escolha, depois a minha, para a gente ficar aqui nesse equilíbrio que sempre tivemos, né, Maurício? E vamos seguir aqui inventando projetos, né? À volta de vários projetos, a gente tem que um ajudar o outro aqui. A solidariedade é uma palavra que eu acho que tem se ouvido muito nesses últimos dias, e eu acho que tem que ser uma prática diária, não é? Para todo mundo. Solidariedade. Um ajudar o outro e tudo mais. O mundo independente, ele já pensa muito solidário. Verdade. Né? Você sabe que, às vezes, para viabilizar um festival, ou uma casa, ou um trabalho, você tem que bancar. Né? Então, por exemplo, eu sei que é muito difícil, eu estou falando isso, é difícil você bancar um trabalho com bilheteria, mas, por exemplo, os músicos que estão comigo no Turbilhão, que eu faço os shows de carnaval, ou o pessoal que está no outono, e outros trabalhos que eu fiz, os caras entram na parceria. Às vezes eles trabalham sem receber 6 meses ensaiando comigo, porque eles sabem que quando lançar, os primeiros cachês vão ser deles, que numa hora difícil dessa, de repente, eu vou estar lá do lado para ajudar, posso trazer visibilidade para os caras. Enfim, a gente faz muito escambo, a gente troca visibilidade e créditos. É importante dar crédito, né? Esse músico fez isso, esse produtor fez isso, essa iluminadora fez isso, né? Isso pode significar trabalho para o cara no futuro. E eu fico contente de ver quando levam meus músicos embora, sabe? É que nem um time que forma o juvenil e o Barcelona leva. Aqui na rádio é quando tem algum repórter que passa pelo grupo aqui com a gente, né? E ele é convidado para ir para outro lugar. A gente fica triste por um lado, mas fica contente que o cara está indo para um outro patamar, já consegue. É muito legal também, né? Então esse mundo independente é muito solidário. A gente troca muito e a gente aposta muito. Às vezes o cara tem um projeto e fala, vamos ver, vamos, né? Então, aí caindo nos lares, você pediu esse Trovoa que eu fiz na Casa de Francisca, não sei nem que ano foi. É o Trovoa que tem mais views, mais do que no Spotify. Eu estava vendo lá no YouTube. Ele está no YouTube. É escurinho. Quem fez foi um cara chamado Kiko Santos. Ele fez esse vídeo. Na Casa de Francisca, Tonho Penhasco de um lado, Luiz Vac do outro. Então, eu recomendo esse Trovoa. É um bom Trovoa. E tem esse último live que eu fiz, que ele está na minha página do Facebook, porque o Facebook não joga o live fora, né?
que é facebook.com/Maurício Pereira Oficial. E lá tem esse live de meia hora, em que eu conversei muito com o público e cantei 2 músicas com meu filho Chico Bernardes do lado. Gostei muito do live, fiquei satisfeito. Ele tem muita conversa, deu para conversar com o público, né? E é isso. E quase que eu ia dizer assim, nesse momento de ficar em casa, é um momento para ouvir rádio. Olha, ouve o podcast, assiste live, streaming, o escambau. Ouve rádio, cara. Você tem um rádio pequeno, vai com ele para a cozinha, lava prato, ouve a notícia. O que é legal do rádio? É que você não é dono, cara, do que vai tocar. Você não manda, você não é um mimado que só toca o que você quer. A gente tem que surpreender você, o ouvinte, né? Isso. Então, você põe lá na Brasil Atual, você vai ouvir coisas que você não imaginava. Ou na Eldorado, que tem uma programação interessante, tem a Roberta Martinelli. Ou a Rádio Cultura, daqui de São Paulo. Tem muita rádio interessante para você descobrir. Rádios públicas no interior, tem um monte de coisa interessante. E mesmo rádios bem comerciais, tem horários. Na Antena 1 de noite toca um tipo de música de black music muito legal, né? Sei lá, tem muita coisa para se ouvir no rádio. E o rádio tem essa coisa de estar ao vivo, que dá para você conversar. Tem muito programa que o programa escuta o ouvinte, né? Então, acho que é uma boa chance para ouvir rádio. E no Brasil se faz muito rádio bom. Certo, Colibri? Vamos continuar. Então, das músicas dessas da live, você quer escolher uma música específica? Porque tem a conversa, a gente já teve a conversa aqui com você. Que música você escolheria com você, com o Chico? Eu acho que vamos ouvir Responde Visconde, que eu compus para o Visconde Sabugosa e que eu e o Chico improvisamos bastante em cima dela. Legal. E depois, então, o Visconde Responde e depois o Trovoa, que é um clássico reflexivo do Maurício. Aliás, é o clássico do Maurício Pereira, né? Cada vez mais. Uma música daquele tamanho, ela bateu no coração das pessoas e as pessoas abraçaram. E eu fico contente de ter feito uma música que tem essa função, né? Que nem diria o Eli Correia, o radialista Eli Correia, é uma música que deu um beijo no coração do ouvinte. Essa é boa. Rádio AM. É isso aí. Agora, o que é mais legal dessa música, que toda vez que eu ouço, com a Jussara Marçal também, com várias outras interpretações além da sua... Banda mais bonita da cidade. Várias. Paulo Monarca de Andara, Maria Gadu, maravilhosa, várias versões. Isso, várias versões, mas eu sempre ouço você lá. É incrível isso, né? Porque é você, o seu jeito de refletir, de pensar a vida, no dia a dia, o cotidiano que você trabalha tão bem, descrevendo nas suas músicas. Pode cantar qualquer um, mas eu vejo você sempre na música. Isso é a minha sensação. Você está sempre na música. Isso que é uma música, por isso que faz muito sucesso, né? Tem a sua cara e o seu jeito de refletir, né? E pensar um pouquinho sobre a vida, né? E a gente está pensando aqui, está me ajudando a pensar um pouquinho o que vai acontecer para o futuro. Espero que a gente resolva tudo isso da melhor maneira possível e vamos reinventar tudo, né? E conversar e ser solidários. É isso aí. Vamos bater um pouco de papo, que eu acho que a gente que é artista, que é um servidor público, em última análise, porque a gente faz um trabalho público, precisa estar perto. Pode ser cantando. Eu confesso para você que eu achei que conversar pareceu que acalmou mais as pessoas. Então, de quando em quando, eu vou bater um papo e pegar todo mundo no colo, se for possível. É isso aí, acalma mesmo. Então, um beijão para você, para a Lu, para a Manu, para o Tim e também para o Chico, para toda a família. E para o seu pai também, embora corintiano, a gente gosta muito dele também, tá bom? Ele está sentindo muita falta do Corinthians. Um beijão grande, um beijo para os ouvintes e vamos para frente, vamos segurar aí, vamos segurar se a onda. cuidar. Fica em casa. Até a próxima. Tchau. Bora, nós vamos lá. Beijão Chulapa, salve Barretos. Diz quando eu começo. Responde, Visconde, responde, Visconde, se a ventania vai voar na minha cabeleira, feita a tesoura da cabeleireira. Responde, Visconde, responde, Visconde, se a raiz quadrada transforma a árvore no labirinto onde trepa a molecada. Responde, Visconde, responde, Visconde.
Qual é a fórmula do pó de pirlim-pim-pim? Responde, Visconde, responde, Visconde. Qual é a fórmula do pó de pirlim-pim-pim? Responde, Visconde, responde, Visconde. Por que é que o circo tem tanta bagunça e tanta brincadeira? Banana ou mico? Responde, Visconde, responde, Visconde. Se o arco-íris vai colorir com as suas 7 cores o caminho que seguires, responde, Visconde, responde, Visconde. Qual é a fórmula do pó de pirlim-pim-pim? Responde, Visconde, responde, Visconde. Qual é a fórmula do pó de pirlim-pim-pim? Responde, Visconde, responde, Visconde. Se a ventania vai voar na minha cabeleira, feito a tesoura da cabeleireira, responde, Visconde, responde, Visconde. Se a raiz quadrada forma árvore no labirinto onde trepa a molecada, responde, Visconde, responde, Visconde. Qual é a fórmula do pó de pirlim-pim-pim? Responde, Visconde, responde, Visconde. Qual é a fórmula do pó de pirlim-pim-pim? Responde, Visconde, responde, Visconde. Por que é que o circo tem tanta bagunça e tanta brincadeira? Em banana ou mico? Responde, Visconde, responde, Visconde. Se o arco-íris vai colorir com as suas 7 cores o caminho que seguires, responde, Visconde, responde, Visconde. Qual é a fórmula do pó de pirlim-pim-pim? Responde, Visconde, responde, Visconde. É a fórmula do pó de pirlim-pim-pim. Minha cabeça trovoa, sob teu peito te trovo e me ajoelho, destino canções pros teus olhos vermelhos, flores vermelhas, Vênus, bônus, tudo que me for possível, ou menos, mais ou menos, me entrego, ofereço, reverencio a tua beleza, física também, mas não só, graças a Deus você existe. Acho que eu teria um troço se você dissesse que não tem negócio. Te ergo com as mãos, sorrio mal, mal sorrio. Meus olhos fechados te acossam. Fora de órbita, descabelada, diva, súbita, súbita. Seja meiga, seja objetiva, seja a faca na manteiga, presinto como você chega ligeira, vasculhando a minha tralha, bagunçando a minha cabeça, metralhando na quinquilharia que carrego comigo, clipes, grampos, tônicos, toda a dureza incrível do meu coração, feito em pedaços. Minha cabeça trovoa, sob teu peito eu encontro a calmaria e o silêncio no portão da tua casa no bairro. Famílias assistem TV, eu não, às 8 da noite. Eu fumo um Marlboro na rua como todo mundo. Como você eu sei, quer dizer, eu acho que sei. Eu acho que sei. Vou sossegado e assobio, e é porque eu confio em teu carinho. Mesmo que ele venha num tapa e caminho a pé pelas ruas da Lapa, logo cedo, vapor, acredita. A fuligem me ofusca, a friagem me cutuca.
Tijuca, nascer do sol visto da Vila Ipojuca. O aço fino da navalha me faz a barba, o aço frio do metrô, o halo fino da tua presença. Sozinha na padoca em Santa Cecília, no meio da tarde soluça, quer dizer, relembra, batucando com as unhas coloridas na borda de um copo de cerveja. Resmunga quando vê e ganha chicletes de troco, lembrando que um dia eu falei, sabe, você tá tão chique, meio freak, anos 70, fica comigo. Se você for embora eu vou virar mendigo, eu não sirvo pra nada, não vou ser teu amigo, fica comigo. Minha cabeça trovoa, sob teu manto eu me entrego ao desafio de te dar um beijo, entender o teu desejo, me atirar pros teus peitos. Meu amor é imenso, maior do que penso, é denso, espessa nuvem de incenso, de perfume intenso. O simples ato de cheirar-te, me cheira a arte, me leva a Marte, pra qualquer parte, a parte que ativa a química, ignora a mímica e a educação física. Só se abastece de mágica, explode uma garrafa térmica por sobre as mesas de fórmica de um salão de cerâmica, onde soem os cânticos, convicção monogâmica, deslocamento atômico para um instante único em que o poema mais lírico se mostra a coisa mais lógica e se abraçar com força descomunal até que os braços queiram arrebentar. Toda a defesa que hoje possa existir por acaso queira nos afastar. Esse momento tão pequeno e gentil e a beleza que ele pode abrigar. Querida, nunca mais se deixe esquecer aonde nasce e mora todo o amor. Bom, pessoal, é isso aí, terminamos por aqui, mas você segue com a gente nos melhores momentos da Hora do Rango. Hoje nós vamos apresentar uma entrevista com o violeiro, cantador e contador de histórias, o Chico Lobo. Então, fique com a gente, vamos agora para o Hora do Rango, melhores momentos.